Nós estamos de volta com mais um bloco do RIC Rural. A possibilidade de manejo fitossanitário na produção de alimentos é uma das principais apostas e desafios da comunidade. Visando debater a ideia, especialistas estiveram reunidos em Chapecó para um workshop. E nós acompanhamos esse encontro e mostramos para você agora aqui no programa. Estudantes profissionais agrícolas e palestrantes do mundo todo debateram em Chapecó as soluções para um manejo mais sustentável e o uso de tecnologias para facilitar e otimizar o tempo do homem no campo. Um dos assuntos abordados foi o uso de métodos de manejo fitossanitários, estratégia de manejo conhecida como controle biológico por conservação, que busca qualificar a produção, diminuindo o uso químico no processo de cultivo. Pelo uso inadequado de algumas ferramentas, principalmente de controle químico, nós temos algumas implicações negativas do ponto de vista ambiental, a persistência de alguns resíduos, de alguns pesticidas nos alimentos, e hoje o mercado consumidor tem cada vez mais tornado isso restritivo a nossas exportações. E a gente também tem outras ferramentas e novas tecnologias sendo liberadas. Uma das tecnologias utilizadas é o drone. O uso do equipamento para o tratamento de pragas em pequenas áreas de produção foi abordado pelo palestrante dinamarquês Christian Nansen. De acordo com ele, a tecnologia já utilizada na Califórnia tem auxiliado na redução de perdas nas lavouras e contribuído para um controle de pragas mais direcionado. O equipamento identifica por meio da imagem onde estão localizadas as pragas na lavoura, para que o produtor possa tratar apenas a planta doente, garantindo assim a saúde de todo o restante da plantação. No meu grupo de pesquisa, nós investigamos duas maneiras. Uma é como montar câmaras avançadas, câmaras hiperespectrais, para recolher dados de reflectância da copa dos vários plantios e usar a reflectância dos plantios como indicador de estresse, ou seja, quais são os plantios que estão a sofrer por alguma razão. Pode ser uma praga, pode ser uma doença, pode ser uma deficiência no sistema de rega. E então a ideia é ativar um segundo drone que vai levar uma solução para esse problema. Isso pode ser, por exemplo, libertar inimigos naturais nesses pontos, nessas localidades que chamamos hotspots em inglês, onde temos esses problemas. E então, com esse sistema de precisão de localizar o inimigo, conhecendo a distribuição das pragas, os seus hábitos, fazer com que a gente consiga ter uma intervenção mais localizada, né, com menor carga de produtos químicos e atuando realmente aonde precisa. Porque uma aplicação hoje, como é feita em área total, ela causa um distúrbio muito grande no ecossistema, principalmente na fauna benéfica, que muitas vezes são os nossos controladores biológicos das pragas e que fazem com que elas mantenham um equilíbrio biológico. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 42% das perdas agrícolas do Brasil são causadas por pragas. Em Chapecó, 20% do potencial genético de produção são perdidas. Ainda de acordo com a organização, as perdas no agronegócio brasileiro chegam a 55 bilhões de reais por ano. Após resultar em muitos prejuízos no Rio Grande do Sul, um fungo pode colocar em risco a safra de maçãs no Brasil. Santa Catarina é responsável por mais da metade da produção nacional e formou uma força-tarefa visando combater o problema. A safra foi a melhor dos últimos anos, mas há uma ameaça sobre os pomares de Santa Catarina. O cancro europeu é um fungo que provoca lesões nas plantas e nos frutos. Ele diminui a produtividade e destrói a macieira aos poucos. Você tem um custo alto subindo e uma produção descendo. Então, a partir de um determinado momento, você não terá como continuar na atividade, em função das lesões provocadas por esse fungo. Levado pelo vento, o fungo pode chegar a quilômetros de distância. Em todo o estado, mais de 6% das macieiras já foram afetadas. O cancro entrou no Brasil de forma clandestina em mudas trazidas da Europa. Não existe cura para a doença. Os fungicidas disponíveis hoje para o combate ao cancro europeu não resolvem totalmente o problema. É preciso usar também técnicas de manejo, como cortar e queimar os galhos infectados para evitar a dispersão do fungo. Representantes do setor definiram um plano de combate à doença.
Técnicos vão orientar os 3.000 produtores catarinenses sobre como identificar e eliminar as plantas infectadas. Sem a participação do produtor, nós estamos fadados a não ter êxito. Então, o grande responsável pelo êxito dessa campanha é aquele que é o maior interessado, mas ele precisa estar consciente disso e é esse trabalho que nós vamos realizar. Nós não queremos conviver com o cancro aqui. A gente quer erradicar esse problema sanitário aqui do estado para poder dar continuidade e garantir a sobrevivência dos produtores de maçã da Serra Catarinense. É preocupante para os produtores, mas sem riscos para o consumidor. Não é um fungo que vai causar qualquer tipo de contaminação ou intoxicação do ser humano que consumir a maçã. O problema é o prejuízo na redução da produtividade, o manejo que se intensifica, o aumento do custo de produção. E agora, aqui no RIC Rural, você vai acompanhar as cotações do mercado agrícola em algumas cidades do estado. Em Campos Novos, o milho, saca de 60 quilos, é vendido a R$ 26,50. Em Canoinhas e Chapecó, R$ 23,00. Em Mafra, R$ 22,50. Já o soja, saca de 60 quilos, é vendido a R$ 62,50 em Concórdia. Em Rio do Sul, o preço médio é de R$ 58,50. Em Lages, R$ 61,00. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber como foi a terceira edição do Seminário Apícola Regional realizado em Xaxim e que contou com a presença de várias autoridades do setor no estado e também fora dele. Além disso, no quadro Sabor da Terra, uma receita à base de camarão. Não sai daí que a gente volta já.